Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, pescoço em toda a volta, o rosto, deixar a coluna bem ereta. Vamos ver agora a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas. João dá testemunho de Jesus. Estando o povo na expectativa e discorrente de todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Que a luz divina do Evangelho nos cubra de bênçãos e que sigamos o bem, a luz, o amor e a... Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Suavize bem o corpo, relaxe, feche os olhos, ligue-se a Deus, a todos os seres que você deposita fé e ouça esse trecho do Evangelho. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abrão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes:
não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis notícias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Então, esse é um capítulo do qual João Batista fala. Depois vai ter outro que João dá o testemunho de Jesus e vai se seguir. A Bíblia Sagrada é muito importante. Vamos pedir agora que os mentores fluidifiquem nossa água. Com as mãos em prece, agradeçamos. Pedimos que nossas águas sejam transformadas num remédio. Que a luz de Cristo esteja conosco. Que sejamos libertos, felizes, independentes, curados. E agora, agradecidos por termos realizado este trecho da Bíblia, vamos fazer o nosso pedido, que será concedido. O que precisamos agora? Faça seu pedido. Que assim seja. Que a luz, o bem, a paz, a saúde e a alegria vibrem em nós por toda a eternidade. A nos concentrar, deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno, deixar nossa água preparada, será como um remédio depois de fluidificada. Verticalize a coluna. Vamos ler agora o trabalho de Lucas. Menino Jesus em Nazaré, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminaram os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, em estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à sua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que assim seja. Jesus, Espírito de vida, Pai, Filho do Senhor, veio para nos encontrar, para nos auxiliar, para nos ajudar, abrindo nossos corações para o amor, para a fé, para a divindade que existe em todos nós. Namastê. Vamos nos aquietar e pedir aos mentores do espaço
que fluidifiquem esta água, que esta água se transforme no remédio, na luz bendita, na força infinita do amor. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar, soltar os ombros, deixar a coluna verticalizada, suavizar o rosto, tórax, a coluna, braços, mãos, pernas, joelhos, deixar seu corpo leve. Ligue-se a Deus. Agora vamos ver a Bíblia Sagrada, segundo o Evangelho de São Lucas. Deixe sua água preparada. Agora vamos ver a circuncisão de Jesus. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passados os dias de purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparasse diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sentindo que Jesus é o nosso guia, vamos pedir que os mentores purifiquem a água que vamos beber, que nós nos libertemos e que essa água fluídica nos renove e nos dê saúde, nos dê alegria e nos dê energia, paz e todo o bem necessário. Vamos beber agora a água fluidificada
pedir a cura necessária. Bebamos a água bem devagar. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, soltar os ombros, verticalizar a coluna, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, observar-se bem, fechar os olhos. Vamos ler agora o Evangelho de São Lucas, a Bíblia Sagrada. Agora vamos ler. Esse Evangelho de São Lucas é muito bom. Tem um jeito especial de escrever. O nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completavam-se-lhe os dias. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será de todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando Jesus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram admiraram das coisas oferecidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração.
Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Jesus nasceu e havia uma grande alegria entre os pastores e todos. Importante sabermos que Deus está conosco. E havia muitos milagres naquela época. Interessante os anjos falarem com os pastores. Muito bom mesmo. Que sigamos a nossa consciência, que tenhamos a libertação em nossos corações, que vençamos através da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, forças infinitas ligadas ao bem. Vamos verticalizar nossa coluna, sentir nosso ser e partir para momentos mais profundos e sinceros. Feche os olhos, concentre-se. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada, pelo Evangelho de São Marcos. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então Jesus, ele tinha intuição. Ele sabia o que ia acontecer e tudo que se passaria. Jesus era um ser elevado espiritualmente, por isso a sua energia, a sua consciência, a sua percepção estava sempre à frente. Que Jesus nos ilumine e nos desperte para sempre, eternamente. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento.
Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo. Vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna, suavizar o rosto e vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê
quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada responde. Vê quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo. Vamos agora ver o livro Reiki, a terapia do terceiro milênio. Terceiro princípio do Reiki, só por hoje, sou aplicado em meu trabalho. Esse princípio sofreu algumas adaptações pelos mestres ocidentais. No dia de hoje, farei meu trabalho honestamente. Somos todos parte de um todo maior, um pedacinho de luz da mesma fonte. Tudo que fazemos, pensamos e como trabalhamos afeta diretamente os outros e todos os níveis do cosmos. Não somos uma entidade isolada que vive num mundo microcósmico separado. Somos uma parte de todas as partes, uma parte da soma, totalidade de tudo. Numa empresa ou indústria, a forma como você desempenha
Suas tarefas diárias afetam diretamente os objetivos globais da firma, a qual você concordou em apoiar. Assim funciona o universo. A lei do karma é: o que plantarmos, haveremos de colher. Se plantamos energia amorosa, produtiva, positiva, colhemos de volta a mesma energia. Se plantamos negatividade, o mesmo ocorrerá. Nosso estado de harmonia ou desarmonia afeta diretamente todas as situações da nossa vida. Assim, vamos tornar nossa existência saudável, fazendo nosso trabalho com honestidade. A fonte da honestidade é a verdade. Não podemos transformar, comprar ou vender honestidade. Podemos apenas vivenciá-la. Atos honestos são sagrados. Então vamos continuar esse princípio, que é o terceiro, no próximo encontro nosso. Vamos melhorar cada vez mais. Ser honesto no trabalho, ser honesto nas ações, isso tudo é sagrado. Vamos relaxar nosso corpo, deixar a coluna bem ereta e realizar a automassagem. Flexionemos as mãos, vamos visualizar a luz dourada. Vamos realizar a massagem, a cabeça aos pés, as têmporas, toda a cabeça, os ouvidos, toda a volta do pescoço. A luz dourada vai entrando. Onde passamos a luz dourada, ela vai tomando conta de todo o nosso corpo. Braço esquerdo em toda extensão, braço direito, a luz dourada flui no nosso sangue, nos músculos, nos nervos e nos ossos. Vamos sentir agora a luz dourada no ventre, no cardíaco, em todos os pontos, na frente da área peitoral, nas laterais, nos quadris, na coluna vertebral, nos rins, nos pulmões, em todas as laterais do corpo, na esquerda e na direita. Inspirar, expirar, vamos tocar as coxas em toda extensão, joelhos, pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés, tudo fica dourado. A circulação sanguínea é iluminada, as células estão iluminadas, nosso corpo todinho é purificado. Inspira, expira, você se abraça, você se cuida, você se respeita, você se valoriza e abre seus caminhos. Agradecemos a Deus a chance de podermos realizar esta vivência. Agora, com as mãos em prece, vamos fazer o nosso pedido. O que você precisa agora? Que assim seja. Namastê. A força do amor vibra em todos nós. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos descontraí-lo. Vamos sentir a luz de Deus em nós. Hoje vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, o Evangelho de São Lucas. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho do homem, se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade
e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou. Elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então levou Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus precisou ser bem forte e se libertar de qualquer mal. Que assim seja. Que a força de Deus esteja em nós, nos libertando, nos protegendo. Que essas águas sejam fluídas e se transformem em remédio. Que a nossa cura advenha pelo Divino Espírito Santo. Agora, nesse instante, vamos sentir a luz de Deus em nós, a luz do Pai em nosso coração. Vamos sentir a nossa libertação, friccionando as mãos, visualizando-se dentro de uma imensa cachoeira dourada. Flexione as mãos, sinta a luz dourada. Vamos fazer a automassagem da cabeça aos pés, nas têmporas, na nuca, nos ouvidos, em toda a garganta, as cervicais, nos ombros, lavar toda a área peitoral e abdômen, as laterais do corpo, lavar o braço esquerdo em toda extensão, braço direito em toda extensão, flexionar as mãos, ver a luz dourada, trabalhar os quadris, a coluna vertebral, os rins, os pulmões e todos os nossos corpos recebem essa energia dourada que purifica nosso sangue, renova nossas células. Vamos sentir a luz dourada, as coxas, em toda extensão nos joelhos, facilitando o nosso caminhar, as pernas, os tornozelos, os pés. Vamos sentir a luz dentro e fora de nós, nos libertando, nos protegendo, nos iluminando. Que assim seja. Em nome de Cristo Jesus. Com as mãos em prece, agradecemos imensamente essa vivência e fazemos o nosso pedido. O que você precisa agora? Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, manter a coluna reta, fechar os olhos para ouvir a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Ligue-se a Deus. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidasse, dava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Malate, Malate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, esse filho de Janaí, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, esse filho de Esli, filho de Nagal, Nagal, filho de Maate, Maate, filho de
Matatias, filho de Semei, ex-filho de José, filho de Jodá, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, esse de Salatiel, filho de Nete, Neri, Neri, filho de Melque, Melque, filho de Adi, Adi, filho de Cozã, esse de Eumadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Elisier, Elisier, filho de Jorim, esse de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, esse filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, esse filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obedé, Obedé, filho de Boaz, esse filho de Salã, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Ami, filho de Esrom, esse filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, esse filho de Terá, filho de Naor, Naor, filho de Serug, Serug, filho de Hagaú, filho de Paleque, esse filho de Eber, filho de Salã, Salã, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, esse filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, esse filho de Maalalei, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e esse filho de Adão, filho de Deus. Então, aqui é a genealogia de Jesus Cristo. Concentremos na luz divina, na força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, que a força do amor, que a força da luz, que a força da paz, que a força do Divino Mestre nos ilumine, nos proteja, nos dirija, nos faça o amor incondicional, nos faça a luz bendita, que a força do amor, da verdade, da justiça, do bem maior, nos ilumine, nos proteja. Vamos agora inspirar e expirar. Inspira, expira, inspira, expira e relaxa o corpo. Agora, vamos deixar nosso corpo solto, nosso corpo suave, nosso corpo tranquilo. Sinta que seu corpo está leve, livre e solto. Sinta que a luz maior vem te defender. Tudo bem está com você. Que a luz maior está com você. Sinta nesse instante que todo bem, todo amor, toda paz, toda saúde vem para você. Flexione suas mãos e sente a luz dourada nelas. Lava seu rosto, os olhos, a testa, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos. Sente as têmporas, sente seus cabelos e vê uma suavização. Os ombros, os braços e mãos,
a luz dourada vai sendo absorvida no sangue, nas células, nos nervos, nos ossos. Passa a luz dourada em todo o tórax, na frente, nas laterais, nos quadris, na coluna vertebral em cima e embaixo, nos rins, nos pulmões. Inspira, expira. Passa a luz dourada nos braços. Vai fazendo sua automassagem caprichosa. Flexiona. Passa a luz dourada nas coxas, nos joelhos, nas pernas, nos tornozelos, no dorso dos pés, na planta dos pés. Inspira, expira. Consegue tua bênção, tua luz, tua paz. Todo o seu corpo fica iluminado dentro e fora pela luz dourada. Agradecemos imensamente podermos ter realizado essa vivência. Que a força do amor, da fé, da saúde, da cura, da abertura dos caminhos se concretize. Que assim seja. Inspira, expira. Juntando as mãos em prece, agradecemos poder ter realizado esta vivência. Que a nossa libertação se concretize. Faça seu pedido. Que assim seja. Namastê. Vamos verticalizar nossa coluna, relaxar nosso corpo, suavizar o rosto, fechar os olhos para ouvir a pregação da Bíblia Sagrada, baseada no apóstolo de São Lucas. O batismo de Jesus. Aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É lindo esse batismo de Jesus. E gosto muito do Evangelho segundo São Lucas. Vamos guardar esses ensinamentos e pedir o nosso batismo. Agradecemos imensamente poder estar realizando o Evangelho. Flexionemos as mãos, vamos visualizar a luz dourada, realizar automassagem da cabeça aos pés e sentir que Jesus nos ama, que Deus nos acolhe. Sentir também que nossas mãos são mãos de luz, são mãos que curam. Trabalhar com a nossa luz, com nossas mãos, da cabeça, do rosto, até os pés. Passando a luz dourada mais intensamente nos pontos frágeis. Sentindo que suas mãos são mãos de luz, são mãos que curam, e focalizando a luz dourada, tão brilhante como o sol. Trabalhando também as coxas, os joelhos, as pernas, os pés, em toda a extensão. Sentindo que a luz dourada entra em nosso corpo, purifica todos os órgãos e o sangue. Assim é, assim será, para sempre. Vamos nos visualizar dentro de múltiplas cápsulas douradas. Estamos dentro delas, elas abrem nossos caminhos, fortalecem nosso ser, que assim seja. Agradecemos a chance de podermos estar realizando essa vivência. E agora, vamos fazer nosso pedido. O que você precisa agora?
Deus nos auxilia, nos protege para sempre. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo, soltar os ombros, pescoço em toda a volta, o rosto, deixar a coluna bem ereta. Vamos ver agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. João dá testemunho de Jesus. Estando o povo na expectativa e discorrente de todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos continuar no nosso próximo encontro. Que a luz divina do Evangelho nos cubra de bênçãos e que sigamos o bem, a luz, o amor e a... Vamos relaxar nosso corpo, verticalizar a coluna e vamos ouvir agora a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas. Suavize bem o corpo, relaxe, feche os olhos, ligue-se a Deus, a todos os seres que você deposita fé e ouça esse trecho do Evangelho. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracomites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abrão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abrão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, o que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis notícias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Então, esse é um capítulo do qual João Batista fala. Depois vai ter outro que João dá o testemunho de Jesus, e